Ao entardecer, a fazenda de Adão parecia tranquila, mas algo sombrio se aproximava. Eva chamava os filhos para dentro, sem imaginar que a noite traria um perigo mortal. Joãozinho e Pedro brincavam perto do curral, sem perceber os olhos atentos da onça braba. Um rugido cortou o silêncio e fez o coração de Adão disparar de imediato. Era a onça, enorme e feroz, surgindo entre a mata com intenções perigosas. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria a seguir, e o medo se espalhou rápido. Adão correu para proteger seus filhos, tentando manter a calma diante do perigo iminente. Eva segurava Joãozinho nos braços, tremendo enquanto observava a sombra da onça avançar. Pedro se escondeu atrás de uma cerca, com os olhos arregalados, sem saber o que fazer. A onça braba parou por um instante, farejando o ar, calculando cada movimento humano. O coração de Adão batia forte, cada passo seu parecia ecoar na mata silenciosa ao redor. Ele sabia que qualquer erro poderia ser fatal, e a tensão aumentava a cada segundo. Um galho quebrou ao longe, e a onça deu um salto ágil, atravessando o espaço rapidamente. Eva gritou, chamando Adão, mas o som apenas alertou a fera sobre a presença deles. A noite caía devagar, e a luz do entardecer tornava a silhueta da onça ainda mais ameaçadora. Adão tentou distrair a onça com movimentos bruscos, mantendo-a longe de seus filhos. Joãozinho começou a chorar, e o choro infantil parecia despertar algo ainda mais feroz. Pedro, escondido, segurava a respiração, esperando que a fera não o percebesse. A onça braba avançava silenciosa, cada passo calculado, cada músculo pronto para atacar. Adão agarrou um pedaço de madeira, pronto para qualquer tentativa de defesa desesperada. Eva buscava coragem para proteger os filhos, sentindo o pavor da situação crescer. O rugido da onça reverberava pelo campo, anunciando que não havia saída fácil para eles. Um vento forte passou pela fazenda, balançando as folhas e intensificando o suspense no ar. Adão percebeu que precisava de um plano rápido, ou a onça faria sua primeira vítima. Ele se aproximou do portão, tentando criar uma barreira improvisada contra a fera. A onça farejou a madeira nas mãos de Adão, avaliando se valia a pena atacar de frente. Joãozinho e Pedro estavam paralisados pelo medo, sem entender como poderiam escapar vivos. Eva sussurrou palavras de coragem, tentando manter a esperança diante do perigo intenso. A onça avançou mais um passo e o estalo de galhos secos aumentou a tensão no ambiente. Adão sentiu o suor escorrer pelo rosto, mas manteve firme a madeira, pronto para agir. A fera recuou por um instante, farejando, como se estudasse o comportamento humano. Pedro finalmente respirou fundo, percebendo que qualquer movimento poderia ser fatal. Eva segurou firme as mãos de Joãozinho, tentando transmitir segurança no meio do caos. A onça, agora em posição de ataque, mostrava dentes afiados e olhos que brilhavam na luz. Adão começou a recuar lentamente, pensando em proteger o portão e redirecionar a onça. Um rugido ecoou mais uma vez, fazendo as crianças se encolherem de medo e desespero. A tensão era palpável, e o ar parecia vibrar com a presença da fera prestes a atacar. Eva sentiu o coração quase parar, observando Adão enfrentar o maior perigo de sua vida. A onça deu um salto ágil, aproximando-se ainda mais, cada passo trazendo pavor e risco. Joãozinho e Pedro não sabiam se corriam ou ficavam imóveis, presos pelo medo extremo. Adão lançou um pedaço de madeira na direção da onça, tentando ganhar tempo precioso. A fera desviou habilidosa, mostrando força, agilidade e inteligência assustadoras. Eva respirou fundo, percebendo que apenas a coragem de Adão poderia salvar a família. O vento soprava forte, carregando o cheiro da onça e aumentando a sensação de perigo iminente.
Adão começou a guiar a onça em direção a um cercado mais seguro, evitando o risco maior. Pedro finalmente se moveu, correndo para um canto seguro do curral, sem olhar para trás. Joãozinho se agarrou a Eva, chorando, enquanto a onça se aproximava com passos silenciosos. A tensão atingiu o ápice quando a onça parou, farejando o chão, preparando um ataque feroz. Adão aproveitou o momento, avançando com coragem, tentando afastar a fera de seus filhos. A onça girou rapidamente, olhando para Adão com olhos que refletiam instinto selvagem. Eva gritava, incentivando Adão, sentindo cada segundo como uma eternidade angustiante. O rugido final da onça fez ecoar por toda a fazenda, aumentando a adrenalina de todos. Adão respirou fundo, calculando cada movimento, sem permitir que o medo dominasse. Pedro e Joãozinho observavam cada ação, sentindo o perigo a centímetros de distância. A onça recuou momentaneamente e Adão percebeu uma abertura para proteger a família. Era agora ou nunca, e cada passo da onça poderia definir o destino de todos naquela noite. A respiração de Adão ficava pesada. Cada segundo parecia uma eternidade dentro da fazenda. A onça braba se movia lentamente, os olhos brilhando como brasas em meio à escuridão. Eva apertava forte as mãos dos filhos, temendo que o pior acontecesse diante de seus olhos. Pedro queria correr, mas sabia que o menor movimento atrairia a atenção da fera faminta. O silêncio era perturbador. Apenas o som do vento e do coração acelerado de Adão se ouvia. A madeira em suas mãos parecia frágil diante da força e da ferocidade da onça. Um passo em falso poderia ser fatal, e Adão sabia que a fera não estava ali para brincar. Joãozinho chorava baixinho, tentando se esconder nos braços de Eva, implorando por proteção. O cheiro de terra molhada se misturava ao cheiro da fera, aumentando a sensação de ameaça. A onça rosnava baixo, cada músculo preparado para um salto, cada olhar calculado. Adão lembrava das histórias de caçadores, mas nada o prepararia para aquele momento real. O céu agora estava mais escuro e as primeiras estrelas começavam a surgir sobre a fazenda. Eva olhava para o marido, desejando que ele tivesse uma saída que salvasse a todos. A onça deu mais um passo à frente e o som de suas garras no chão fez o sangue gelar. Adão ergueu a madeira com coragem, mas no fundo sabia que era apenas tempo que buscava. O vento soprava forte, levantando poeira e folhas secas, como se a natureza observasse tudo. Os filhos estavam imóveis, como se o tempo tivesse parado diante do terror que viviam. A fera saltou de repente, caindo a poucos metros de Adão, pronta para um ataque certeiro. O fazendeiro recuou instintivamente, mas não deixou de manter a postura firme diante dela. Um grito de Eva ecoou pelo campo, sua voz carregada de medo e desespero pela família. A onça se ergueu, músculos tensos, os olhos fixos em Adão como seu próximo alvo. O ar parecia vibrar com o rugido que atravessava os ossos e arrepiava cada fio de cabelo. Adão tentou dar um passo lateral, chamando a atenção da fera para longe das crianças. Pedro segurava um galho seco, mas sabia que jamais poderia enfrentar a fera com aquilo. O rugido ecoava de novo, como se a onça anunciasse sua vitória antes mesmo da luta. O medo dominava tudo, mas a coragem de Adão ainda sustentava a esperança no ambiente. Eva rezava baixinho, pedindo forças para que nada de pior acontecesse naquela noite. A onça braba se aproximava. O cheiro da presa humana a excitava ainda mais para atacar. O tempo parecia lento e cada segundo de espera trazia mais dor e pavor à família. O olhar de Adão era firme, mas seu coração batia rápido, quase pulando do peito. A madeira foi erguida como uma lança e Adão deu um passo para frente contra a fera. A surpresa tomou conta da onça, que por um momento recuou, analisando o desafio humano. A tensão aumentava, pois bastava um movimento errado para tudo acabar em sangue e dor.
Joãozinho fechava os olhos, sem querer ver a cena, mas sentindo a vibração do perigo. Eva respirava fundo, acreditando que aquele poderia ser o último ato de coragem de Adão. A fera abaixou o corpo, pronta para saltar, enquanto rosnava ferozmente para o fazendeiro. Adão apertou os dentes, disposto a lutar até o fim pela vida de sua esposa e filhos. O silêncio antes do salto era tão denso que parecia sufocar todos que estavam presentes. O som do salto encheu o ar e Adão se preparou para enfrentar o peso da fera no ataque. Eva gritou o nome do marido e Pedro tapou os ouvidos, incapaz de suportar a tensão. A fera caiu a poucos centímetros e Adão girou a madeira com toda a força que tinha. O impacto ecoou pelo campo, um choque entre homem e natureza em pura sobrevivência. A onça rugiu de dor, mas sua raiva parecia apenas aumentar com a resistência humana. Adão tropeçou para trás, mas manteve os olhos fixos, não permitindo ser dominado pelo medo. O campo inteiro parecia vibrar com o confronto, cada segundo carregado de pura tensão. A poeira levantava no ar e a silhueta da onça se tornava ainda mais assustadora. O destino da família estava em jogo e cada passo era uma luta pela sobrevivência. A fera voltou a se erguer, preparando outro salto, agora ainda mais brutal e certeiro. O coração de Adão quase explodia, mas ele se mantinha em pé, pronto para resistir. O embate ainda estava longe do fim e ninguém poderia prever qual seria o desfecho final. A onça braba avançou de novo, e o som de suas garras rasgando a terra ecoou alto. Adão manteve a postura firme, tentando não mostrar medo diante da fera que rugia. Eva apertava os filhos contra o peito. Cada segundo parecia um tormento interminável. Pedro chorava em silêncio, observando a cena como se fosse um pesadelo sem fim. O vento frio atravessava a fazenda, levando o cheiro da onça por todos os cantos. A fera girava em torno de Adão, como se medisse a força e a coragem de seu inimigo. O fazendeiro não recuava, mantendo os olhos fixos na onça, pronto para qualquer ataque. Um silêncio tenso tomou conta, quebrado apenas pelo rosnado grave e constante da fera. Eva fechou os olhos por um instante, rezando para que o impossível acontecesse ali. A poeira subia do chão, e cada passo da onça parecia abalar a coragem de todos. Adão ergueu a madeira mais uma vez, girando-a no ar como uma arma improvisada. O olhar da fera era cortante, como se enxergasse dentro da alma do fazendeiro. Joãozinho segurava o braço da mãe, implorando baixinho para que nada de ruim acontecesse. A tensão crescia e o tempo parecia se esticar como um fio prestes a se romper. O silêncio foi quebrado por um rugido violento que fez o coração de todos tremer. Adão sentiu a força da natureza contra si e a coragem era sua única arma restante. A onça saltou outra vez e o impacto do choque ressoou como trovão na noite escura. A madeira bateu contra o corpo da fera, mas parecia pouco diante de tanta brutalidade. O fazendeiro caiu de joelhos, mas ainda segurava firme sua arma improvisada. A poeira cobria o ambiente, tornando a cena quase invisível, apenas vultos em confronto. Eva gritava desesperada, mas não podia se aproximar sem arriscar a vida das crianças. Pedro queria correr em direção ao pai, mas o medo o prendia ao chão como correntes. A onça se recuperou rápido, mostrando que não desistiria tão facilmente de sua presa. Adão respirava fundo, tentando recuperar forças para resistir ao próximo ataque brutal. O olhar da fera parecia dizer que aquele era um duelo de vida ou morte inevitável. As estrelas brilhavam no céu, testemunhando o confronto entre homem e natureza selvagem. O vento soprava forte, levando consigo o pó e o cheiro da luta, que se intensificava. Eva rezava mais alto agora, pedindo que um milagre salvasse a vida de seu marido. Joãozinho tremia tanto que mal conseguia se manter em pé ao lado da mãe assustada. A fera deu outro salto e Adão desviou por pouco, rolando pelo chão com dificuldade.
A madeira escapou de suas mãos e por um instante o fazendeiro ficou indefeso. A onça aproveitou, avançando, mas Adão se ergueu rápido, buscando algo ao redor. Seus olhos encontraram uma pedra grande e ele a segurou com toda a força possível. A fera rosnava ferozmente, pronta para encerrar aquele confronto de uma vez por todas. Adão ergueu a pedra, lançando-a contra o animal, que se desequilibrou momentaneamente. O impacto foi forte, mas a onça se levantou de novo, ainda mais furiosa e violenta. Eva fechou os olhos, acreditando que aquele seria o fim para seu marido corajoso. Pedro gritava para o pai resistir, suas palavras misturadas em lágrimas de desespero. Joãozinho chorava sem parar. A cena era dolorosa demais para uma criança tão pequena. Adão sentiu o peso da luta, mas dentro de si ainda havia uma chama de esperança. A fera recuava, mas a cada passo mostrava que voltaria com ainda mais ferocidade. O campo era palco de um duelo épico, homem contra fera, coragem contra instinto. O suor escorria no rosto de Adão, misturado à poeira e ao sangue em sua pele. A tensão era sufocante e até a lua parecia observar o destino da família em jogo. A fera abaixou o corpo novamente, preparando-se para o salto final contra Adão. Eva apertou as mãos dos filhos, acreditando que nada mais poderia salvá-los agora. Adão ergueu os punhos, sem arma, apenas com a coragem cravada em seu coração. A respiração pesada da fera ecoava como um presságio inevitável de morte e dor. O silêncio antes do ataque era tão denso que até os grilos da noite se calaram. O próximo salto definiria tudo e a família assistia ao destino prestes a ser selado. A onça braba saltou novamente e Adão girou o corpo para escapar por um fio de vida. O chão tremeu com o impacto da fera, que rugia como se exigisse a vitória imediata. Eva caiu de joelhos, chorando, incapaz de suportar a cena que parecia um sacrifício. Pedro tentou correr até o pai, mas Eva o segurou, temendo que fosse devorado também. Joãozinho escondia o rosto, tremendo, como se quisesse acordar de um pesadelo cruel. Adão se ergueu de novo, mesmo ferido. Sua coragem era maior que a dor e o cansaço. O confronto se tornava cada vez mais selvagem, cada segundo um risco de fim trágico. O rugido da fera ecoava alto, fazendo os animais da fazenda fugirem em disparada. As galinhas gritavam, os cavalos relinchavam, tudo era caos diante da batalha mortal. Adão recuava até uma árvore, buscando apoio, tentando se proteger da próxima investida. A fera rodeava lentamente, cada passo uma ameaça de morte iminente e inevitável. O suor pingava dos olhos de Adão, mas sua visão ainda focava apenas no inimigo. Eva gritava pedindo para ele correr, mas sabia que não havia para onde escapar. A onça abaixou o corpo outra vez, músculos tensos, pronta para o ataque devastador. Adão agarrou um galho caído, transformando-o em sua última esperança de defesa. Pedro e Joãozinho gritavam, o medo estampado em cada lágrima de desespero infantil. A fera saltou com violência e Adão girou o galho, atingindo-a de raspão no ar. O choque foi brutal e o rugido da onça soou como trovão em meio ao silêncio da noite. A luta era desigual, mas o fazendeiro ainda encontrava forças na vontade de proteger. A poeira levantava como cortina, escondendo os movimentos do duelo selvagem. Eva rezava, cada palavra uma súplica desesperada para que o milagre acontecesse. Adão caiu no chão, mas se levantou de novo, determinado a não se entregar facilmente. O coração batia acelerado, a adrenalina dominava cada fibra do corpo cansado. A fera o observava, como se admirasse a coragem que não se rendia diante dela. O céu escuro era testemunha da batalha que parecia nunca ter fim, apenas dor e medo. Joãozinho chorava alto, seu grito inocente atravessava o silêncio da madrugada. A onça se virou para o som e Adão entrou em pânico ao perceber a mudança de alvo. Eva abraçou forte os filhos, tentando cobri-los com o corpo, em puro instinto materno.
O fazendeiro gritou alto, tentando atrair a fera de volta para si, sacrificando-se. A onça rosnava, dividida entre atacar as crianças ou continuar no duelo com Adão. Pedro tremia sem parar, agarrado ao braço da mãe, incapaz de reagir à ameaça mortal. A fera voltou-se a Adão, saltando com ódio, como se buscasse terminar o confronto. O galho quebrou em suas mãos e o fazendeiro ficou exposto ao ataque feroz. O impacto jogou Adão no chão e a poeira cobriu o ambiente como uma nuvem espessa. Eva gritava desesperada, acreditando que naquele instante perderia o marido corajoso. O rugido da fera ecoava forte, mas a luta ainda não havia terminado para Adão. Ferido, ele se arrastou até uma pedra grande, última esperança de defesa imediata. A onça se aproximava devagar, como se saboreasse a vitória antes do golpe final. Adão ergueu a pedra com todas as forças, preparado para um ato decisivo e final. O coração pulsava tão rápido que parecia explodir dentro do peito do fazendeiro. Eva chorava alto, pedindo para que a luta tivesse um fim menos cruel para todos. A fera rosnava, aproximando-se, como se o destino da família fosse selado ali. Adão lançou a pedra com força, e o impacto atingiu a fera em cheio na cabeça. O rugido de dor ecoou, e a onça recuou cambaleante, mas ainda cheia de ódio. O fazendeiro caiu exausto no chão, acreditando que aquele seria seu último ato. Eva correu em sua direção, mas a fera se recuperava rapidamente para novo ataque. Joãozinho chorava mais forte, enquanto Pedro gritava para que a família resistisse. A cena era de puro desespero, todos acreditando que o fim estava próximo demais. A onça braba ergueu a cabeça, sangue escorrendo, mas o instinto ainda pulsava forte. O destino da família estava em jogo e nada parecia capaz de impedir a tragédia. A onça braba preparava o salto final. Seus olhos brilhavam com fúria e fome. Eva chorava alto, acreditando que o fim da família estava selado naquela noite. Pedro e Joãozinho se abraçavam, tremendo, esperando o pior sem poder reagir. Adão mal conseguia se levantar, mas mantinha os olhos fixos no inimigo. A fera rugiu tão alto que parecia fazer a própria terra estremecer sob seus pés. O silêncio da madrugada foi cortado por aquele som selvagem e arrepiante. Mas no instante do ataque, algo mudou. O barulho de cascos surgiu ao longe. Um tropel ecoou pela fazenda, rápido, como se a noite fosse sacudida por trovões. A onça parou por um momento, desviando a atenção para o som que se aproximava. Adão ergueu os olhos, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Do escuro, surgiu o velho cavalo da fazenda, galopando em fúria contra a fera. O animal avançava como guardião, como se defendesse a família que amava. A onça rugiu e saltou, mas o cavalo ergueu-se nas patas, relinchando com poder. O impacto foi brutal, e a fera recuou, surpresa com a resistência inesperada. Eva gritou de espanto, sem acreditar no que via diante de seus olhos. Pedro se levantou, apontando com esperança, como se visse um milagre. Joãozinho abriu os olhos pela primeira vez, enxergando luz em meio ao terror. O cavalo girava em círculos, mantendo a onça afastada da família desesperada. Adão se arrastou, aproveitando a chance para recuperar forças e se erguer. O duelo ganhou um novo ritmo, fera contra fera, instinto contra instinto. O relincho do cavalo ecoava como trovão, enchendo o ar de esperança. A onça avançava furiosa, mas agora não enfrentava um homem, e sim um rival digno. Eva chorava, mas desta vez de emoção, vendo a salvação surgir inesperadamente. Pedro gritava de alegria, a coragem renascia em seu coração de criança. Joãozinho sorria em meio às lágrimas, acreditando que o impossível era real. Adão pegou de volta a madeira quebrada, pronto para lutar outra vez. O cavalo atacava com as patas, defendendo o espaço com bravura e lealdade. A fera recuava, golpeada, mas sua fúria crescia a cada falha de ataque. O som da luta ecoava por toda a fazenda, como um chamado da própria natureza.
A poeira levantava alto, cobrindo os combatentes numa dança selvagem de força. O coração de todos batia acelerado. Cada segundo era uma eternidade. Adão, mesmo ferido, encontrou forças ao ver o cavalo protegendo sua família. A onça rugiu outra vez, preparando um salto decisivo contra o cavalo. Mas Adão se ergueu, correndo com o pouco de energia que ainda lhe restava. A madeira bateu contra a fera, desviando o golpe que seria fatal ao cavalo. O impacto ecoou, e o rugido da onça soou como um trovão de dor e raiva. O cavalo aproveitou e golpeou com as patas, jogando a fera para o chão. Eva chorava em desespero e fé, pedindo que o duelo terminasse de uma vez. Pedro e Joãozinho gritavam pelo pai, como se suas vozes dessem forças. Adão resistia em pé, mesmo com o corpo sangrando e o cansaço esmagador. A onça rolou pelo chão, mas ainda tentava se levantar, teimando contra o destino. O cavalo avançou outra vez, impondo sua força contra a fera enfraquecida. O duelo entre os dois animais parecia o clímax de toda a noite sombria. A poeira escondia os detalhes, mas os sons revelavam a brutalidade do combate. Adão respirava com dificuldade, mas agora acreditava que poderiam vencer. Eva apertava os filhos contra o peito, esperando que o fim estivesse próximo. A onça rugiu baixo, cansada, como se não tivesse mais forças para continuar. O cavalo relinchou forte, erguendo-se como símbolo de vitória e proteção. Adão se aproximou devagar, madeira nas mãos, pronto para o último ato. A tensão explodia. Seria o fim da fera ou o sacrifício final do fazendeiro. A onça braba tentou o último rugido, mas sua força já não era a mesma. O cavalo avançou e a fera recuou enfraquecida, lutando para se manter em pé. Adão ergueu a madeira, mas parou por um instante, encarando os olhos da onça. Por um momento, parecia que a fera entendia que aquela luta chegara ao fim. O silêncio tomou conta, quebrado apenas pela respiração pesada de todos. Eva observava atenta, segurando firme os filhos, sem acreditar no que via. Pedro se adiantou, gritando para que o pai não desistisse agora. Joãozinho chorava, mas havia um brilho de esperança em seu olhar inocente. O cavalo se manteve firme, ao lado do fazendeiro, como guardião leal. A onça recuava lentamente, ferida, mas ainda imponente em sua selvageria. Adão não atacou, apenas ergueu o pedaço de madeira, mostrando que resistiria. A fera olhou para a família, depois para o cavalo, e rugiu uma última vez. Lentamente, a onça braba se virou, recuando em direção à mata escura. O som de seus passos foi sumindo, até que restou apenas o silêncio. Eva caiu de joelhos, chorando de alívio, abraçando os filhos com força. Pedro correu até o pai, abraçando-o com lágrimas de orgulho e gratidão. Joãozinho seguiu o irmão, e juntos choraram nos braços do homem ferido. O cavalo relinchou alto, como se celebrasse a vitória e a salvação da família. Adão caiu de joelhos, exausto, mas com um sorriso de vitória em seu rosto. Eva correu até ele, abraçando-o forte, sentindo que um milagre havia acontecido. As estrelas brilhavam intensas no céu, como testemunhas do feito corajoso. A fazenda silenciosa parecia respirar alívio depois de tanta tensão mortal. O vento soprou leve, como se trouxesse paz após a tempestade da noite. Adão olhou para o cavalo, emocionado, agradecendo por sua lealdade inesperada. O animal bufou, aproximando-se, como se entendesse o gesto de gratidão. Eva beijou os filhos, prometendo que aquela noite jamais seria esquecida. Pedro olhou para o pai, dizendo que um dia seria tão forte quanto ele. Joãozinho sorriu entre lágrimas, feliz por ainda ter a família ao seu lado. O fazendeiro ergueu os olhos ao céu, agradecendo a Deus pela vida. Eva fez o mesmo, em silêncio, sentindo que haviam sido protegidos pela fé. O campo, antes palco de terror, agora parecia um lugar sagrado de vitória. O cavalo permaneceu firme, guardando a família até o último suspiro da noite.
O coração de todos batia em sintonia, marcando o triunfo sobre o medo. A lembrança daquela luta se tornaria lenda passada por gerações futuras. A onça braba nunca mais seria vista tão perto da fazenda novamente. Mas sua sombra viveria para sempre na memória daquela noite inesquecível. Adão sabia que a coragem não era a ausência de medo, mas resistir apesar dele. Eva sabia que a fé pode transformar até o maior desespero em esperança. Pedro aprendeu que mesmo em lágrimas pode nascer a força de um guerreiro. Joãozinho entendeu que milagres acontecem quando menos se espera. A família se abraçou unida, mais forte do que qualquer fera selvagem. O cavalo relinchou outra vez e o som ecoou como canção de vitória. As crianças sorriram, sentindo que aquela noite marcaria suas almas para sempre. O céu clareava lentamente, anunciando o nascimento de um novo dia. A luz do sol tocou a fazenda, lavando a escuridão com brilho dourado. Adão, ferido mas vivo, se ergueu mais uma vez, com orgulho no peito. Eva enxugou as lágrimas, agradecendo por ainda ter sua família intacta. Pedro e Joãozinho brincaram ao redor, livres, como se o medo tivesse acabado. O cavalo caminhava ao lado de Adão, como companheiro inseparável de jornada. E assim, naquela noite de terror, nasceu a lenda da onça braba e da coragem humana.